tema da nossa mensagem de hoje é uma pergunta refletiva. Como está o solo do seu coração para que a semente do Evangelho germine? O solo do meu coração lá em 2015, ele estava suscetível à mensagem do Evangelho. É tanto que pouco tempo depois eu me entreguei a essa verdade, essa fé, e para a glória de Deus estou aqui. Então, como está o solo do nosso coração, irmãos? O texto base que lemos em Mateus 3:4 é um pequeno trecho da parábola do semeador. Vamos trazer hoje, eu não vou falar da parábola do semeador, mas vamos hoje buscar lições para a nossa vida. Vamos entender o que Cristo quis dizer ao contar essa parábola para a gente. Então, o livro de Mateus 3:4 fala que quando estava ali espalhando as sementes, algumas caíram pelo caminho e os passarinhos comeram tudo. Professor, caiu a ficha. Era essa expressão que alguns alunos usavam quando entendiam o assunto que o professor estava ali levando para os seus alunos. E quando eles compreendiam, eles diziam assim: Senhor, professor, caiu a ficha. E se não entendiam, ai, professor, a ficha não caiu. Irmãos, hoje usamos muito esse ditado, até um ditado popular, né? Quando a gente entende algo, a gente diz: menina, a ficha caiu. E se a gente não entende, falamos: ah, a ficha ainda não caiu, não é assim? Agora vamos entender a origem, né, dessa expressão, caiu a ficha. Vamos voltar lá para a década de 90, onde para usar os telefones públicos, o que é que precisava? Quem é que lembra? Quem é aqui da década de 80, 90 vai lembrar bem, né? Fichas metálicas, não era mesmo? Depois modernizou e veio um cartão, né? Um cartão telefônico, mas usávamos a ficha metálica para fazer as ligações, falar com os familiares de longe. E os orelhões, antes desses outros, né, de cartão, era assim. Então, usávamos fichas metálicas. Então, irmãos, o solo duro, vamos voltar um pouquinho na mensagem. O solo duro à beira do caminho, ele não permite que a semente entre. E é assim que acontece. Ela vai ficar exposta, não é verdade? E ao ficar exposta, ela não pode germinar. E os pássaros vêm e a comem. Pois bem, irmãos, Jesus, ao contar a parábola do semeador, ele nos ensinou que, dependendo de como esteja o solo do nosso coração, o que é que acontece? A mensagem do Evangelho ela pode não ser compreendida. Ou seja, a mensagem do Evangelho não sendo compreendida, a ficha não cai. Não dá para compreender. E isso acontece, infelizmente, com as pessoas que endurecem o coração para a palavra de Deus. Com as pessoas que não querem ter entendimento da palavra de Deus. E quando Jesus lança as suas sementes de amor para permitir que a semente da salvação germine. Assim, a ficha vai cair. E a pessoa entende que precisa sim praticar a palavra de Deus, praticar os ensinos do Senhor para que tenha a semente da salvação germinada em seu coração. Vamos ver o exemplo de Judas. Infelizmente, Judas, ele representa muita gente. Judas, ele aprendeu com o próprio Jesus. Judas, ele alcançou os requisitos para alcançar a vida eterna. Judas, ele andou com o caminho, com a verdade e a vida. Mas o que aconteceu? Ele rejeitou. Ele rejeitou a Cristo. Ele rejeitou a sua palavra. Ele rejeitou a verdade. Por isso que eu falei que ele representa muita gente. Por quê? Porque, infelizmente, muitas pessoas caminharam com Cristo, andaram com Cristo, conheceram essa verdade dos mais, rejeitou a Cristo.
se afastou do caminho e hoje fica colocando a sua salvação em risco. E da mesma forma que Jesus ele trabalhou muito com Judas, ele trabalha hoje também com todas essas pessoas, comigo e com você. Jesus ele tratou com Judas até o último instante. E ele também hoje trabalha na minha e na sua vida para nos levar à vida eterna. Todos nós temos a oportunidade de escolha, sim ou não? Temos o livre-arbítrio, não é verdade? Nós temos a oportunidade de escolher a vida eterna. Nós temos a oportunidade de escolher a salvação. Nós temos a oportunidade de escolher se queremos estar no paraíso ou não. Em 1 Coríntios, está escrito que, portanto, se vocês pensam estar de pé, cuide-se para que não caiam. Irmãos, na igreja de Deus há muitos Judas. Você concorda comigo? Há muitos Judas. Há muitas pessoas que andam com Cristo, mas rejeitam a Cristo, mas traem Cristo. A palavra não está escrita que tem o joio e o trigo, que a mais à frente Jesus vai fazer essa separação. Então, tem muitos Judas na igreja de Deus aqui na terra. Anda com Cristo, mas trai a Cristo. Irmão Michele, mas nos exemplifique que forma podemos, ou essas pessoas, de que forma traem a Cristo? Irmãos, se envolvendo com fofocas, intrigas. Um irmão fala do outro, um irmão quer passar por cima do outro, um irmão não tem respeito pelo ministério pastoral. Está traindo a Jesus. Muitas pessoas colocam um contra o outro. Muitas pessoas aqui estão falando o que está escrito. Até aceito, mas quando dá as costas faz tudo o contrário. Está traindo a Cristo. As pessoas que estão lá fora olham para aquele irmão, para aquela irmã e falam assim: nossa, eu sei crente para ser assim, prefiro não ser. Estou traindo a Cristo. Então há muitas formas de trair a Cristo. E essa mensagem que conta-se em Coríntios é muito séria. Portanto, se vocês pensam estar de pé, cuide-se para que não caiam. Então, irmãos, esse versículo, ele nos alerta a não nos acharmos o quê? Superiores, invencíveis. Nós temos que seguir os méritos de Jesus. Porque mesmo quem parece ser forte, pode cair, se não ficar atento. Eu não posso olhar para o defeito de um irmão, de uma pessoa e dizer assim, se aquele irmão caiu em tentação, eu posso olhar para ele e dizer assim: nossa, esse irmão está fazendo isso errado. Eu que nunca vai acontecer isso comigo, jamais. Aquele que está de pé, cuide-se para quem não caia. Vigie, vamos vigiar, porque todos nós estamos sujeitos, sim, a pecar, a cair em tentação. Mas se a gente está firmado com os pés na rocha que é Cristo, se a gente olha para Cristo, para o alvo, se a gente não se distrai olhando para ele, nós estamos sendo guardados por Deus, é verdade? Então, enquanto tivermos vida nessa terra, nós estamos sujeitos sim a cair, a pecar, a trair a Cristo. Portanto, a palavra de Deus diz: vigie. Vigie para que você possa ter a vida eterna. Agora eu quero fazer mais uma comparaçãozinha aqui, voltando lá para os orelhões, Muitas vezes, quando colocava a ficha para a gente fazer ali falar os incríveis 3 minutos, muitas vezes elas passavam direto, porque algumas arranhuras da ficha, que ela tinha as arranhuras, elas não eram compatíveis aos orelhões. Então tinha alguns defeitos e a ficha passava direto e não era possível falar os 3 minutos. Assim também, irmãos, acontece com as pessoas, aonde os conselhos divinos são lançados e elas não querem saber. Não dão ouvido. Entram em um ouvido e sai no outro. Passa direto. E ela não percebe a sua real necessidade pessoal do Evangelho. Não presta atenção. Não compreende.
Por exemplo, a gente viu hoje Marta, né? Marta foi Maria. Andava com Jesus, tinha fé, cria, porém não compreendeu uma certa fala de Cristo. Então, é preciso estarmos firmados no Senhor. É preciso estarmos, irmãos, vigilantes. É preciso estarmos atentos, estudando, lendo e vivendo. Vamos ser leitores, ouvintes e praticantes, para que a nossa mente... Pode passar, por favor. Não fique cheia de distrações, não fique assim, né? Cheia de outras preocupações, cheia de outras interações, e tem tanta coisa na cabeça de muitas pessoas e da gente, só não tem Cristo, só não tem uma comunhão com o Senhor. Muitos, em vez de estarem, né, meditando, se alimentando, ficam entupindo ali a mente com muitas coisas que não valem a pena. Gastam horas. Vou falar um pouco aqui das redes sociais também. Tem muitas pessoas que gastam horas em redes sociais, em games. Muitos pais, infelizmente, criam os filhos longe de Cristo por também terem uma vida longe de Cristo. Então, o que é que vai cobrar do filho se não vive ali com Cristo? Eu trouxe aqui também um dado muito alarmante e muito preocupante. Olha só. O vício em games e o vício em celular tem o mesmo impacto que a cocaína no cérebro. Dados mostram que mais de 80% de crianças e adolescentes, eles têm como distração os celulares e os games. E isso é muito sério. Antigamente, no nosso tempo, as nossas distrações e brincadeiras, né? Era na rua, era, né, com outras crianças, e a gente passava o dia brincando, nunca se cansava. E hoje não. Tem muitas crianças que, se tirar o celular delas, elas ficam enfurecidas, infelizmente. Essa comparação aqui é muito séria, né? Porque bem sabemos que o impacto de uma droga no cérebro, a pessoa fica completamente perdida. Esses transtornos aqui é causado por esses vícios e a gente tem que vigiar muito. Então, eu trouxe aqui também outra preocupação, né, que a sociedade, muitas pessoas estão aí doentes mentalmente por não se apegar a Cristo e sim se apegar a coisas que não elevam uma vida espiritual. Eu não estou querendo dizer que a gente não pode ter redes sociais, não estou querendo dizer que a gente não pode mexer num aparelho celular, não estou dizendo isso. Eu estou aqui falando em vício. Eu estou aqui falando que é muito perigoso a gente se distrair tanto com essas coisas e esquecer de ter uma comunhão com o Senhor. Até porque as redes sociais são uma ferramenta abençoadora demais para quem usa para a glória de Deus. Aqui é um meio do Evangelho, é um trabalho missionário muito rico, que a gente pode estar ganhando muitas almas usando sim. Mas a partir do momento que tem como vício, isso que eu estou querendo falar, é muito preocupante. Então, a gente vai estar vigiando para que não venhamos cair nessa tentação. Então, esses momentos de aprender mais a palavra de Deus, para ter a fé fortalecida, para conseguir renunciar o eu, o estudo da palavra, que é o nosso combustível, o combustível do crente, é a nossa armadura, nos ajuda sim a lutar contra as investidas do inimigo. Então, quanto mais eu me alimento, quanto mais eu vivo esses momentos, quanto mais a gente se reúne, vamos se reunir, vamos estudar, vamos aprender mais de Deus. O que a gente faz aqui no sábado? A gente se reúne, a gente estuda a palavra de Deus. Então, que no dia a dia, se a gente tem a oportunidade de gastar tempo nos reunindo para falar do Senhor, às vezes a gente mora muito longe um do outro, mas tem um grupo a gente se reúne, chama a reunião pelo WhatsApp, por outros aplicativos, vamos falar de Jesus, vamos fazer um momento de oração, é muito importante, né? Então, muitos estão se afastando cada vez mais desses momentos preciosos, que é aprender a palavra de Deus, para ter a fé fortalecida, para renunciar ao medo, para saber os planos de Deus para a nossa vida. Mas, muitas pessoas acham melhor perder tempo, na verdade, com as propostas ilusórias que o mundo traz, endurecendo o solo do coração e permitindo que os passarinhos do pecado venham e roubem a sua única chance de salvação. E não entendem que a melhor coisa
que pode nos acontecer não é fama, não é sucesso, não é uma conta bancária recheada. A melhor coisa que pode nos acontecer é estudar, é entender e praticar a palavra de Deus. Então, como eu falei, irmãos, que a gente venha a ler a vontade de Deus para as nossas vidas. Sim, ler, aprender, conhecer, mas principalmente, vamos praticar a vontade de Deus em nossas vidas. Vamos aproveitar o tempo precioso que Deus nos dá para a gente se aproximar mais dele. Vamos ter uma vida mais consagrada. Vamos buscar mais a Deus em oração. Vamos viver o que Deus nos pede. Vamos nos aproximar a cada dia mais do Senhor. Porque a gente bem sabe que Jesus está às portas. Tudo vai ter um fim, não é verdade? A profecia está se cumprindo. A gente sente a cada instante que Jesus está às portas. E como está o solo do meu coração? Como está a minha vida com Deus? Será que Jesus bate a porta hoje para mim? Eu estou pronto para viver eternamente com Ele? Jesus está voltando nas nuvens do céu e todo olho verá. Mas a gente nem sabe que Ele pode voltar para mim hoje. Não é assim? A gente não sabe. A nossa vida é como um cronômetro. A gente não sabe quanto tempo falta para o nosso fim aqui. Hoje eu estou aqui, mas daqui a uns instantes eu posso não estar mais. E aí? Será que eu estou preparada? Será que eu estou vivendo tão distraída com coisas que não valem a pena? Será que eu estou aceitando mais as milhares de Satanás, coisinhas ilusórias desse mundo? Porque tudo nesse mundo é passageiro, tudo passa. Jovem, você, que possamos deixar a ficha cair, sabe? A ficha do Evangelho. Caiu a ficha, pai. Eu entendi que o Senhor está voltando. Eu entendi que eu preciso deixar essa prática que eu estou fazendo em secreto, ninguém sabe, mas tu sabe. Jesus, Ele conhece cada um de nós perfeitamente. Ele sabe o nosso endereço, sabe onde nos encontrar. Se a gente está em quatro paredes, Jesus está ali conosco. Há muitas coisinhas que a gente faz escondido do olho do homem, mas não está escondido de Deus. Então hoje é o momento, é a oportunidade que Deus nos dá de refletir. Pai, me ajuda a abandonar isso que não te agrada. Me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Mas irmãos, você tem um Deus de poder ao seu lado. Você serve um Deus vivo. Então se você realmente, nós não temos força para nada, sozinhos não somos capazes de fazer nada. Mas apegando em Cristo, a mão de Cristo, sendo sensível à voz do Espírito Santo que a cada instante trabalha conosco, fala ao nosso coração, nós somos capazes e mais que vencedores. Jesus veio a este mundo assumir a natureza humana. Ele sabe e conhece de perto cada dificuldade do homem. Então, Ele diz, eu venci. E nós também podemos dizer, com Cristo eu sou mais que vencedor. Não há pecado nenhum maior do que o poder de Deus. Não há prática nenhuma de Satanás na nossa vida do que o poder de Deus. Então, se eu quero, Deus faz. Satanás entra e invade. Pinta e borda. Não é assim que ele está? Jesus não. Jesus, Ele quer que a gente busque o chão. E Ele está ali para nos atender e nos salvar de toda a ilha de nossa vida. A ficha caiu, que não vale a pena perder coisinhas hoje, como eu falei. A ficha caiu que Jesus está às portas, como eu também já falei, e que não há mais tempo a perder. Que muitas pessoas precisam da nossa ajuda para encontrar essa verdade, para encontrar o caminho, a verdade e a vida. Que possamos dizer, usa-me, Senhor. Que possamos entender que esta é a nossa responsabilidade, de conduzir as pessoas a Cristo através da missão que o Senhor nos confiou. E pregar o Evangelho para todo mundo e toda criatura. Eu e você, neste mundo de trevas, possamos ser luz. Que eu e você, neste mundo de vários canais de que não presta, possamos ser canais de bênção na vida das pessoas. Que possamos refletir a luz de Cristo e que as pessoas possam olhar para mim e para você e enxergar Jesus através de uma vida de consagração, de busca, entrega e oração.
Que possamos viver verdadeiramente essa verdade que a gente prega. Que possamos realmente brilhar por Ti, Jesus. Que possamos brilhar por Cristo. Que Jesus possa olhar para você e dizer, no grande dia, vinde a mim, benditos de meu Pai. E que nenhum de nós venhamos fazer parte do grupo. Apartai de mim, eu não tenho. Jesus, eu vim para a igreja, eu estava nos dizendo, Jesus, eu não te conheço. Não te conheço. Porque Ele leu o teu secreto, Ele vai ler muito na tua vida. Irmãos, a mensagem dessa manhã é: prepara-te, igreja. Porque Jesus está contigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude, nos dê sua graça. Que o Senhor venha visitar nossas necessidades. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Sem Jesus nada somos, nada podemos fazer. Mas com Ele no barco, tempestade não passa. Uma tempestade. Com Jesus no barco, a vitória é certa. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a cada um de nós. Que possamos se firmar cada vez mais nessa fé, nessa verdade, para vermos Jesus voltar. E para, durante o dia, entender que surpresas são essas, que a Bíblia diz que nós teremos muitas surpresas, e encontrar os nossos entes queridos e abraçá-los e dizer assim: esse é a Deus aqui é agradável. Que seja louvado. Amém.